Olá! Estamos começando mais uma jornada, mais um passo dessa maravilhosa jornada de 40 atitudes para você transformar a sua vida. Eu sou Gustavo Sansi e hoje te convido à reflexão, à inspiração, à conexão com a atitude número 10. Tome uma atitude diplomática. Então, tendo a certeza de que pode contribuir aí para o seu viver, para o seu caminhar, eu te convido a se conectar, eu te convido a tomar a inspiração dessa atitude diplomática, como eu sempre faço os convites em todos os encontros anteriores que estão gravados, tanto aqui no IGTV, no YouTube, em todas as plataformas de podcast também, como uma forma de lhe inspirar a um movimento de vida diferente, a partir de uma mudança de postura. Quando a gente faz a mesma coisa, é loucura esperar resultados diferentes. Então, através deste encontro, talvez você acenda algo em você, talvez você se inspire a um comportamento, a uma mudança de pensamento, e assim, experimentando, experienciando, é muito provável que, se fizer sentido, se reverberar e for congruente com a sua alma, então você continua essa jornada. E através desse pensamento se torna um comportamento, que se torna um hábito, que assim, é claro, se transforma uma vida. É isso que eu desejo para você, que está chegando aqui, enquanto você vai se aproximando, nos conectando ainda mais. Esse é o nosso 10º encontro, atitude número 10. Tome uma atitude diplomática. Isso. Então, sem mais delongas, para que a gente tome esse tempo com qualidade, com sabedoria, que é o nosso... que deu uma pausa aqui no meu vídeo. Agora voltamos. Eu trago como inspiração um maravilhoso livro das atitudes de Sônia Café, e eu quero contribuir depois com uma leitura, sempre com um livro, uma frase, um texto aí que reverbere a partir dessa ressonância, dessa energia que vamos falar hoje. Então vamos lá. Buenos dias, Anamura. Tome uma atitude diplomática. É possível que uma situação delicada esteja pedindo uma atitude diplomática. Isso implica suavidade e tato para evitar atritos e irritabilidade. O gesto preciso e gentil, a palavra correta, podem aliviar situações de estresse no ambiente em que vivemos ou no interior de nossas consciências. Não tem como não tomar esse tempo de reflexão, a diplomacia, a paz, a tomar uma atitude diplomática sem sentir essa sincronicidade com o momento em que nós estamos vivendo e que não estamos vivendo já há 2 anos, né? Estamos aqui já no aniversário, no 2º aniversário, desde do anúncio, né, da Organização Mundial de Saúde do início de uma pandemia, e que trouxe, uma pandemia que trouxe inúmeros convites a cada pessoa diante do seu processo evolutivo, diante do seu processo de ser. Talvez um desafio familiar, um desafio de trabalho, desafios de relacionamento, desafios pessoais, de saúde, tantos de saúde. Esses sim, por si só, são situações de estresse, né, no ambiente em que vivemos. É assim que eu encaixo essa fala. E
e que muitos de nós tomamos isso também como uma guerra. Eu vou dizer no plural porque em algum âmbito talvez nós somos convidados a olhar para todo esse processo evolutivo como algo, como uma agressão à humanidade, como um conflito à nossa evolução, né? E algumas pessoas se agarraram nessa ideia de conflito, de que algo estava sendo tirado, como a liberdade, como a autonomia, né? E por si só, tomando então esse convite como um atrito, já se trouxe uma guerra interna, né? Então, diante de todo esse processo, pude presenciar, pude escutar muitas pessoas, pude observar, e o tanto, né, de troca com outros profissionais também, a gente observa que foram muitas guerras internas travadas durante esses últimos 2 anos, principalmente. E quando a gente não encontra uma paz, quando a gente não encontra a paz para tudo isso que reverbera dentro de nós, isso externaliza, isso também reverbera, né? Tudo aquilo que a gente traz dentro de nós reverbera, e de alguma forma eu digo que se nós temos consciência de que existe um conflito lá fora, esse conflito também é aqui dentro, e é o meu convite à pequena responsabilidade que todos nós temos, ou grande, enfim, de um conflito vivo, de um conflito entre nações, entre guerras que existem em partes do mundo, como já existem há décadas, mas exatamente nesse ponto pós-pandemia, após tantas guerras internas, tantos conflitos e convites a conflitos de valores e situações pessoais, e tudo isso não tratado encontrou talvez um local para ficar visível aos olhos, o que nós, os seres em humanidade, ainda não nos pacificamos aqui dentro. Enquanto nós não encontramos paz para todo esse conflito, esse desafio dentro de nós, a vida encontra também, nós encontramos uma forma de enxergar isso lá fora. Essa é a minha visão, essa é a minha perspectiva diante desse todo, diante de todo esse processo. E é muito interessante a forma como a Sônia Café coloca nesse texto, né, que ela diz exatamente sobre essa sincronicidade, né, sobre essa situação pontual que esteja pedindo uma atitude diplomática, e agora você pode ir para a sua vida interdependente, para a sua vida pessoal, para o seu eu pessoal, e olhar para qual é a situação que está lhe desafiando, está lhe conflitando e pedindo uma diplomacia, e pedindo, como ela traz, um gesto preciso, gentil, uma palavra correta. Você é daqueles que espera, tem um conflito e deixa a vida passar, deixa, eu não sei resolver, então não sei pedir perdão, não sei perdoar, eu não sei harmonizar a minha fala, né? Não tenho uma comunicação não violenta, então deixe. Você é desses, você é dessas, né? Talvez essas pequenas guerras que nós travamos dentro de nós, elas se expressem em nossa comunicação, em nossos vínculos, relacionamentos. E aqui vai, sim, sempre esse convite à paz, mas principalmente à paz interior. É bom até pegar um exemplo maravilhoso de Santo Agostinho, atribuído a Santo Agostinho. Ele disse, né, certa vez, que todas as noites antes de dormir, ele se deitava à cama e fazia um exame de consciência. Ele passava por toda a manhã, por toda a tarde, por toda a noite vivida, e ele então percebia que se houvesse algum conflito
no próximo dia, no dia seguinte, se ele acordasse com vida, esse seria o primeiro impulso dele. Esse seria o primeiro movimento dele de buscar essa paz, de buscar essa harmonia, ou esse perdão, ou esse amor, ou essa desculpa, ou essa compaixão, enfim. São algumas formas de expressar o amor e Santo Agostinho fazia isso, e eu posso até parafrasear essa história e fazer um convite a você. Se você fizesse agora esse exame de autoconsciência, pensando nesses últimos 2 anos, né? Vamos pegar só esses últimos 2 anos que de alguma forma todos nós estivemos muito presentes aqui, diante de todos os convites que recebemos em nossas famílias, em nossos lutos. Então, nesses últimos 2 anos, você deixou algo para trás? Você deixou algum conflito no seu coração, com a sua alma, com seus sonhos, com seus relacionamentos, relacionamento par, relacionamento social, seus amigos, familiares, ou pai, mãe, tios, avós. Você deixou algum conflito para trás? Qual seria então o caminho de cura, que não o da paz, do amor? Não é mesmo? Agora, quero partilhar de algumas sugestões práticas de como nós podemos exercer atitudes diplomáticas, assim como a gente está refletindo aqui. Ainda depois tem um texto maravilhoso sobre a paz para partilhar contigo. Então a Sônia Café traz assim: sugestões práticas para uma atitude diplomática. Afirme o seu valor, porém sem exigir o reconhecimento. Tem uma fala, né, que se atribui a Cristo, e que a mão direita que a mão esquerda não saiba o que a mão direita faz, né? Ou seja, que você atribua o seu valor, que você incremente, que você distribua, que você talvez faça, né? Atribuindo o seu valor nos relacionamentos, mas sem esperar o reconhecimento, sem alimentar o ego não saudável, né? Apenas pela necessidade de ser visto, pela necessidade de ser reconhecido. Isso reverbera ainda mais. Recuse-se elegantemente a aceitar qualquer coisa que humilhe ou deprecie a si e aos outros. Quantas vezes será que eu, você, vou dizer nós, nos silenciamos diante de uma situação conflito, de uma situação de humilhação, diante de uma situação de depreciação do próximo, seja alguém socialmente melhor ou pior, enfim, do próximo, mas que nós presenciamos ali no nosso lado, sabe? Na fila do supermercado, numa loja, enfim, bem à nossa frente. E nós nos silenciamos. Não é claro que precisamos ir ao embate por uma questão agressiva, digamos assim, mas é claro o quanto nós muitas vezes silenciamos, nos calamos e deixamos passar. Nós não aprendemos a dizer não, basta, por favor, parem, chega, isso não é saudável, isso não me parece certo. Por um mundo, claro, bastante conflituoso. Mas olhando para você, que a mudança pode partir daí, quantas vezes será que você aceitou passar por momentos humilhantes, por depreciações, por agressões sutis, verbais, emocionais, e apenas se manteve ali? Que tal tomar uma atitude diplomática com o seu coração, com o valor da sua vida também? Cuide
para que pensamentos negativos e emocionalizados não interfiram na sua conexão com a divindade interior. É muito interessante quando nós pensamos, né, o que muitas vezes nos afasta dessa divindade interior, quando nós olhamos para um grupo grandioso de pessoas e a gente busca essa consciência, a espiritualidade, consciência ao eu superior, a Deus, né? A partícula divina que faz parte de todos nós. Quando nós conseguimos ali metamodelar, né? Trabalhar exatamente qual é a crença, o que está por trás de um obstáculo, tantas e tantas vezes vem um senso de não merecimento, um julgamento de que eu não mereço, de que eu fiz algo, de que me afastou, né, dessa consciência, dessa divindade de Deus. É como se, de repente, nós nos tirássemos o pertencimento de Deus, né, em nós, dessa nossa alma. Nós simplesmente disséssemos, pronto, então eu não mereço mais isso. Em algum momento da nossa vida, isso já aconteceu. Então, que tal tomar uma atitude diplomática de reconciliação? Primeiro de se perdoar, primeiro de confiar de que existe um grande amor, e esse grande amor não escolhe, né, a partir das suas ações ou não, é apenas o que é. Então não importam os pensamentos negativos e emocionalizados, né, de que você tenha. Isso sim te afasta de um senso de maior conexão, mas não de pertencimento a esse grande amor. E procure falar pausado e claramente, tomando consciência do valor de suas palavras. Essa semana, inclusive, eu fiz um post falando sobre essa essência, né? Então, se você é uma parte, se você é uma pequena flor no grande jardim da vida, dessa humanidade hoje presente, se você é essa flor, você mesmo, você mesma, o que é que você tem exalado? Será que você tem exalado essa paz, esse amor, esse respeito, compaixão, compreensão? Qual é a sua parte nesse grande tudo? E contribuindo para essa reflexão, um pouco dessa inspiração, eu partilho de um texto de Bert Hellinger que chama A Paz. Na paz, o coração descansa, pois a luta que precede a paz é principalmente uma luta no coração, na própria alma. A luta nasce porque o coração quer uma coisa e combate a outra. Anseia por uma e teme a outra. Dedica-se a uma e exclui a outra, querendo livrar-se dela. Buscando ansiosamente uma coisa e rejeitando a outra, o coração fica tranquilo, intranquilo, e ao mesmo tempo se estreita. Somente tem paz o coração grande, aquele onde o outro, o diferente, também tem o seu lugar. E se acalmam a culpa pessoal, o próprio fracasso, o que era temido ou julgado mal. Em outras palavras, os outros, com as suas diferenças, podem estar nesse coração, inclusive aqueles considerados maus. Um coração que alcançou a paz é um abrigo de paz entre os seres humanos. Não necessariamente entre uma pessoa e outra. Seria querer demais, mas à medida que ambas penetram juntas num espaço interno que as acolhe igualmente. Em última análise, todos os seres diferentes dependem uns dos outros. Em sua diferença, cada um é querido e conduzido por algo que depende e que o limita em suas possibilidades. Quem diz isso, quem diz sim a todas as coisas como são, fica em sintonia com esse poder maior e abrangente. E com isso, também com todos os humanos.
Ele está em paz com todos. Tudo aquilo então que nós rejeitamos, que nós recusamos, queremos excluir ou julgamos como indigno, né? Quando nós olhamos para algo que nos torna indignados, nós não concebemos, nós não podemos aceitar, nós criamos um estreitamento no nosso coração. Nós não nos abrimos para encaixar essa paz. E com essa sinergia, o que me vem para partilhar como uma última expressão é um conceito diplomático de olhar para a vida através dos olhos, talvez, e essa seria, dentro da minha percepção, a nossa evolução de valores, nossa evolução como seres que somos humanos, mas exercermos o nosso amor ágape, um amor crístico, onde a todos inclui, onde a todos diz sim, onde tem compaixão, paz, carinho, respeito, ainda que dúvidas, ainda que não conseguindo compreender os motivos pessoais, mas conseguir incluir no coração, independente das escolhas políticas, econômicas, das escolhas de gosto, seja lá quais forem. Mas quando eu incluo isso no meu coração, eu talvez sinta essa paz, e é possível que o outro sinta a paz em mim, e reverbere a paz nele também, nela também, e assim a gente vai estendendo as mãos, e como aquele filme bem antigo, que se você for da minha idade no mínimo, né, você deve saber qual filme é, A Corrente do Bem, que quando nós ajudamos ou nós nos tornamos pacíficos e diplomáticos com ao menos 3 pessoas, e essas 3 pessoas conseguem ser pacíficas, amorosas e diplomáticas com mais 3, a gente alcança toda a humanidade. Muito mais rápido do que qualquer outra epidemia, né? Então o que eu desejo é que seja uma renovação a cada dia, de uma intenção de reverberar esse amor, essa paz, através de uma atitude diplomática, através de uma inspiração a essa paz interior. Quando você diz sim, quando você reafirma os seus valores, quando você se encoraja a trazer a sua luz ao mundo, ainda que com sombras. Esse é meu convite do coração para o seu coração, em mais essa manhã. Essa é a atitude número 10, tome uma atitude diplomática. Nós estamos caminhando, são 40 atitudes que nós vamos caminhar ao todo, mas toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, estamos aqui ao vivo com esse momento de tomada de consciência e assim inspiração. E o que eu sempre convido no final é: faça, coloque aí, experiencie pelo menos 3 vezes durante essa semana e depois você me conta. Depois você volta aqui e conte para nós como é que ficou a sua vida, como é que ficou seu coração, seus relacionamentos quando você se colocou dessa maneira amorosa, se conectando ao amor crístico, ao amor ágape, ao amor incondicional, a paz. E assim, experimentando, a gente com certeza reverbera novos pensamentos, em novos comportamentos. Isso se tornam novos hábitos. Se reverberar então na sua alma, se torna uma transformação de vida profunda, a sua. Esse é meu desejo. Gratidão mais uma vez, gratidão Tal, Ju, Maila, gratidão sempre a todos vocês que estão aqui conectados, Alex, e juntos a gente vai caminhando. Na próxima segunda-feira, 7h30 da manhã, se assim Deus nos permitir a vida, nos encontraremos aqui e para mais um passo. Se você
está começando hoje, conectando hoje com esse nosso ciclo de lives, fica tranquilo. Todos os episódios anteriores estão aí no IGTV, no YouTube, no podcast, no Spotify, enfim, todos os canais possíveis. É só você acessar Gustavo Sansi e assim você pode se conectar e assim reverberar numa transformação maior. Vamos juntos? Gratidão, muita gratidão, uma maravilhosa semana de paz. Fiquem bem. Gratidão.